muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de reforço, ok? Olha só, o que é que eu andei percebendo? Pelo que o pessoal me passou de dúvidas, das principais dificuldades e do que eu vi nas atividades, tá? Tá todo mundo indo razoavelmente bem em soma, subtração de naturais e nos demais conteúdos que envolvem, tá? Porém, tem uma dificuldade que é muito persistente, muito recorrente, que é com relação à escrita dos números, beleza? O que é que acontece? As pessoas sabem quais números estão trabalhando, sabem somar, sabem subtrair, conhecem os algoritmos de cor e salteado, tá? Porém, rola um problema muito sério, que muitas vezes 500 mil, 500 milhões, 2 milhões e 2, números que tem muitos zeros, inclusive o zero também causa problema, vocês estão confundindo o lugar de colocar eles, tá muito errado? Não, não tá. Tá todo mundo muito bem encaminhado, vocês estão indo bem, tá? Mas essa questão de escrever números, sobretudo números grandes, é o que eu acho que tá rolando a maior dificuldade. Então a aula de reforço de hoje vai ser mostrar como escrever esses números grandes, tá? Como pensar em escrevê-los, como rabiscar na folha mesmo, como ter uma referência para escrever esses números grandes. Inclusive, escrevendo números, o tema de hoje, o que acontece? Muitas vezes as contas de vocês estão 100% certas, mas a confusão em não saber como escrever os números é o que acaba causando o erro de vocês, tá? Então vamos ver um pouquinho hoje, rapidinho, tá? É um jogo rápido, como é que a gente escreve números grandes ou pequenos com uma referência boa do que a gente está fazendo, tudo bem? É só o que é que acontece aqui. Professor, eu quero escrever o número 2 milhões e 2. Perfeito. Olhe como se fala, tá? 2 milhões. 2. Ou seja, são duas unidades. Duas unidades aonde? Olha só. De milhões. 2 milhões, tá? Então, duas unidades e 2. Só 2. Tá, se é 2 simples, né? Só um 2. O 2 vem aqui, ó. Olha só o que acontece. 2 milhões, ou seja, um 2 na classe dos milhões e 2. O 2 simples vem na classe das unidades. E o resto, esse espaço, professor? Zero. Coloca zero em todo lugar aqui que ficar no meio, tá? Professor, mas é esquisito escrever assim tal. Mas é assim que se escreve, tá? E isso aqui gerou muita confusão. É exatamente esse número, tá? Nas atividades. Muita gente errou, porque às vezes faltava um zero, às vezes sobrava, tá? Mas o raciocínio estava até interessante. Outra questão que acabou gerando muitos erros foi escrever o número 500 mil, tá? Aí sempre vai vir aquela pergunta clássica. Clássica. Professor, mas como é que se escreve? Quanto zero tem isso e aquilo? O mais importante é saber o processo por trás, tá? Então vamos lá, vamos escrever 500 mil. Como é que a gente vai escrever 500 mil? 500, ou seja, 500, esse número aqui, ó, 5 e 2 zeros, 500. Eu sei que isso aparece em algum lugar, eu só não sei aonde. Vamos aprender onde é que aparece. 500 mil, eu repeti muitas vezes esse número, tá? 500 mil vai aparecer aqui, ó. O 500 ele vem na classe dos milhares. 500 mil. Mil de milhares vem para a classe dos milhares. E o resto, como não diz mais nada, é o zero. Professor, mas como é que eu vou saber que vem na classe dos milhares, dos milhões, dos bilhões? Se atente ao nome do número, tá? E quando você for ler, faça o seguinte. 3 números é a primeira classe das unidades. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Tá? Sempre 3 números fazem uma classe. Os 3 primeiros números, primeira classe. Os 3 outros números, segunda classe. Terceira classe e assim por diante. Tudo bem? Vamos escrever um número um pouquinho maior, para ver se todo mundo está pegando a ideia, tá? Qualquer dúvida deixa nos comentários, tá? Que como isso aqui é uma aula de reforço, né? Ela vai ser praticamente no final da aula, vai ficar fora do nosso horário. Mas tudo bem. Vamos escrever o número 25 milhões 522 e 1. 25 milhões. Perceba como é que eu falei, tá? E 1. 25 milhões 522 e 1. 25 milhões. Eu escrevi o 25 na classe dos milhões. 522 na classe dos milhares, tá? 522 mil. E 1. Como é I1, eu completo aqui. Percebam que como eu falo,
é exatamente como eu escrevo, só que com muita informação escondida. 25 milhões. Eu estou dizendo que na casa dos milhões você vai escrever o número 25. Tranquilo? 522 mil. Eu estou dizendo que na classe dos milhares tu vai escrever 522. Tá? E 1. E 1. O último número que você fala é sempre das unidades, das classes simples. Então eu estou dizendo, ó, você vai escrever só 1 ali. Até aí tranquilo, né? Ah, professor, mas vamos fazer o seguinte. Em vez de o senhor dizer o número para a gente escrever, e se tivesse um número para a gente ler? Para a gente dizer o nome, tá? Eu vou escrever lá aqui no quadro, tá? Fora dessa tabela, para a gente colocar ele ali para ver como é que funciona. Olha só. 3, 2, 7, 1, 7, 8, 2. Tá? Professor, e esse número aqui, que número é? Vamos por partes. Uma coisa que eu achei muito bacana das atividades de vocês, muito bacana mesmo, que foi uma sacada muito boa dos alunos que pegavam de 3 números assim, colocavam uma vírgula. É o correto mesmo dos livros? Não exatamente. Muitos livros dizem para você não fazer assim, mas eu particularmente achei bacana, para você, ajuda você a escrever, tá? Mas cuidado com pontos e vírgulas que depois eles ganham outro significado. Então vamos lá. Esses 3 primeiros números que você separou são a classe das unidades, tá? Os 3 primeiros números. Os outros 3 que você separou aqui, ó, o segundo conjunto de 3 números, a segunda classe, classe dos milhares, e a última dos milhões. Percebam que separar por vírgulas ajuda muito. Então, 3 milhões, unidade milhar, milhão, 3 milhões, 271.782. Ah, professor, ainda está difícil de entender. Você pode tentar separar isso aqui e colocar a classe das unidades nesses 3 primeiros, milhar nesses do meio e milhões aqui na frente, tá? Para ficar mais fácil de ler. Vamos escrever esse número aqui em cima, ver como é que fica? 2, 8, 7, 1, 7, 2, 3. Olha só, peguei esse mesmo número e escrevi aqui em cima. Milhões, 3, tá? 3 milhões, 271 mil, tá na classe dos milhares, 782, tá? Então percebam que o foco aqui para conseguir escrever e ler números grandes é você saber separar essas classes. Tudo bem? Outra coisa que gerou bastante confusão, ordem. Várias pessoas confundiram ordem com classe, tá? A ordem é a posição do número. Esse cara aqui, ele é a primeira ordem, tá? A primeira ordem é o 2. Por quê, professor? Porque ele é o primeiro número, da direita para a esquerda, tá? Esse cara aqui, ele é da terceira ordem. Não, ele é da terceira classe, da classe dos milhões. Ele é a 7ª ordem. Por quê? Porque ele é o 7º número que aparece da direita para a esquerda, tá? Primeiro número, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º número. Ele está na posição 7. Portanto, ele é a 7ª ordem. A ordem se refere à posição do número, tá? E a classe ao que ele representa. Classe das unidades, dos milhares e classe dos milhões. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, lembrando, para escrever e para ler números grandes, é fundamental, não vou nem dizer importante, é fundamental ter na ponta da língua essas classes, tá? Professor, só tem essas? Não. Como eu acho que todo mundo já recebeu o livro, inclusive, vocês podem ir no livro e olhar sobre essa parte de sistema de numeração decimal, que tem a classe dos bilhões, dos trilhões, dos quadrilhões e por aí vai, tá? Mas a gente não precisa se importar com números tão grandes não agora. Vamos focar nesses aqui. Tudo bem? Entenderam? Qualquer coisa deixa nos comentários. Tenta me perguntar no privado. De preferência no dia da aula, tá? Que geralmente é o dia que eu respondo. Então, bom, é isto, tá? Lembre-se, a forma como vocês falam é como vai ser escrito. 3 milhões, já está dizendo que na casa dos milhões tem só um 3. 271 mil, ou seja, na casa dos milhares tem 271. 782. Na casa dos milhares tem 782. Quando você escreve, vou escrever outro número aqui, tá? 5821000, tá? Olha só, eu propositalmente deixei um espaço para ficar fácil de ver as classes, tá? Mas também você pode colocar uma vírgula, como eu achei bacaninha, que muitos alunos fizeram e deu muito certo, tá? Eles acertaram muitas questões usando essa questão da vírgula. Os 3 primeiros números, classe das unidades, os 3 do meio aqui, que você separou, milhares. Eu vou colocar mais um aqui. E os outros 2 números na classe dos milhões, a última classe, tá? Então, unidades, milhar, milhão. 15.821.000.
tá? E se você colocar ela aqui em cima, vai dar certinho também para você ler. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Perguntem, tá, gente? Porque conforme vocês vão perguntando e dando as dúvidas de vocês, aí eu posso tentar fazer mais exemplos e de outras formas para a gente conseguir tentar tirar as dúvidas de vocês. Tranquilo? Era isto. Muito obrigado e bons estudos.